E nessa tragédia, para você ter noção, eu perdi 56 amigos, tentei ajudar lá, a mãe estava de plantão no dia. É a mesma coisa que o senhor olhar um filme, aquele Inferno em Chamas. Ali o senhor tira a conclusão que nós passamos lá, bispo. Era gente pedindo socorro, na última hora pedindo por Deus, e na mesma hora, bispo, eu olhei para a boate, eu vi que Deus me livrou, eu falei, meu Deus, eu me entrego a minha alma aqui. Se eu estivesse lá dentro, eu estava no inferno. Inclusive a menina que você estava namorando morreu? Sim, senhor. Ela estava lá dentro, eu tirei ela às 4h30, já, o pessoal 3 horas já saiu morto. E a cena que mais chocou para mim, eu estava vendo o pessoal do grupo jovem, e na hora eu engoli o choro, porque eu vi pilhas, bispo, de gente morta dentro da boate. Não foi uma ou duas, foi 200, bispo. E na mesma hora assim, eu falei assim, pô, meu Deus, antes eu salvava, e agora eu estou aqui. E naquela hora eu tive entrega, bispo, total. Eu falei, meu Deus, eu me entrego. Eu não creio que em algum momento a senhora duvidou, murmurou do poder de Deus. Não, bispo. Naquela semana antecedente, o que aconteceu lá na Kiss, a semana inteira eu falei de salvação para ele. Chegava na igreja, nunca, isso eu tenho assim comigo, eu nunca confessei derrota para ninguém. As pessoas me perguntavam, como está o Mateus? Digo, Mateus está nas mãos de Deus. Era a minha resposta. Quando eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, tocou o telefone, o enfermeiro atendeu. Aí já era o pessoal avisando que tinha acontecido uma tragédia na Boate Kiss. E que precisavam do pessoal da CTI para descer, para ajudar no PS. Quando eu desci a escada do hospital, que fica assim, quando desce a escada da de frente para o PS, eu vi os gritos de socorro. Quando eu desci, antes de eu botar o último pé no degrau, de eu olhar, eu digo, Pai, a alma dele eu não aceito perder. De maneira nenhuma, Pai. Eu não fiz voto com o homem, eu fiz com o Senhor. Então eu não aceito receber o meu filho morto, porque naquele momento o resgate disse, olha, tem muita gente morta. Quando eu entrei, era uma cena de filme de terror. Não tinha explicação, não foi visto a quantidade de jovens que chegou no PS. Chegou 20, 30 e ali foi subindo, a gente não sabia o que fazia. E eles gritando por socorro. Cada um que eu atendia, é como eu estivesse atendendo ele. Eu pedia para Deus, meu Deus, eu tenho que ter força, Pai. Eu tenho que ter força, porque eram umas crianças, tu olhava assim, não tinha explicação. Digo, meu Deus do céu, me ajuda. Chegavam os colegas do resgate, eles diziam, tem mais de 100 corpos dentro da boate. E o que mais me doeu, não pela morte, lógico, mas eu olhava para as almas. E eu, de certa forma, também me cobrava. Digo, Pai, será que eu fiz o suficiente? Quantas almas estão ainda aqui? Olha o que o diabo fez, porque foi uma coisa assim, ó, centena. E às vezes a gente custa tanto a ganhar uma alma, a buscar, a cuidar daquela alma. Aí naquele momento, quando foi 5 horas da manhã, ele ligou para mim. Quando eu ouvi a voz dele, eu só disse assim para ele, digo, filho, aonde estaria a tua alma agora? A única coisa que eu disse para ele. E desliguei o telefone. Na hora eu não quis nem saber se ele tinha se queimado, o que tinha acontecido. E continuei trabalhando e agradeci a Deus. Naquele momento, bispo, ali eu vi o livramento de Deus. De todo esse ano de clamor, de busca, de eu me derramar no altar. O que levou você a se esfriar? O que levou você à queda a ponto de você se afastar, Mateus? Primeiro começou, bispo, quando eu parei de ler a Bíblia. Porque quando eu fazia programa de rádio na catedral, às vezes, das 2 às 5 da manhã, eu orava direto, buscava só para mim, bispo. Eu dormia pouco, mas eu estava forte. Eu dormia assim 2, 3 horas só, mas o senhor sabe que tinha uma força. Aí conheci uma obreira, uma menina, que ela começou a usar os próprios argumentos de Satanás. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não precisa se judiar muito. Aí já o diabo começou a infiltrar, né, bispo?
Isso. Aí eu orava com ela, ela falou, não, tu não precisa buscar tanto assim, senão outro dia tu vai estar acabado, não sei o quê. Isso eu comecei já, parei de orar, parei de buscar de madrugada. E o diabo já começou a infiltrar aí, né, bispo? Aí devagarinho fui parando de ler a Bíblia, só assistia as reuniões do pastor. Só um instantinho, tá vendo, pessoal? Uma obreira, ele começou a conhecer uma obreira, começou a conversar com essa obreira, e ele, como pastor, era um pastor dedicado, sacrificava, tinha uma vida além de trabalho, uma vida de oração, de sacrifício, e ele ouviu dessa obreira essa conversa. Não, você não precisa não, você está exagerado, você está fazendo demais. Não foi isso? Sim, senhor. Aí daí, a partir daí você... A partir daí o diabo já começou a agir, né, bispo? Aí comecei a cuidar, minha parte espiritual começou a zerar, bispo. Lia pouco a Bíblia, eu só lia para passar para o povo. Para mim não alimentava mais. Você só lia a Bíblia para ir fazer reunião? Para fazer reunião, para chegar na reunião, fazer, e de noite só chegava e dormia, bispo. Então eu estava relaxado na fé assim. O diabo já tinha conseguido me acertar ali. Ali foi minha queda, bispo. Ali foi que aconteceu, que eu cheguei a cair. Por isso que a gente sempre orienta: se afasta de quem te afasta de Deus. Se afasta de quem e do que te afasta de Deus. Porque ou você dá fim a isso, ou isso vai dar fim a você. E o que você viu aqui é a realidade. E foi exatamente o que aconteceu com ele. A partir daí então, você resolveu sair da igreja? Sim, senhor. Aí foi quando me afastei. Comecei a brigar com a minha mãe, que nunca, depois que, mesmo assim, antes de eu chegar como pastor na igreja, eu sou ex-viciado. E eu sei que a minha mãe lutou, teve 2 guerras, essa e a outra passada comigo. E depois que eu vim, me consegui afastar dela, eu não ouvia mais ela tentava falar comigo, eu era muito estúpido. O diabo armou uma situação até dentro da minha casa, bispo. Começou a te usar contra a tua mãe? Contra minha mãe e contra minha irmã, que é obreira. Daí eu não conversava mais com ela direito, só soltava as patas. Mas não era porque eu queria, bispo. Era uma coisa que não, o senhor sabe que não fechava, sabe? O próprio diabo botou aquilo para me afastar da presença de Deus. Os pastores da região me ligavam, me procuravam. Eu, tá, pastor, eu vou lá, quarta eu vou, terça eu vou. Chegava na hora, sempre tinha um amigo que me convidava para sair, sempre. Um amigo do mundo? Sim, senhor. Quer dizer, um amigo do diabo, né, bispo? Uhum. Era gente pedindo socorro, na última hora pedindo por Deus. E na mesma hora, bispo, eu olhei para a boate. Eu vi que Deus me livrou, eu falei, meu Deus, eu me entrego a minha alma aqui. Se eu estivesse lá dentro, eu estava no inferno. E na hora eu engoli o choro, porque eu vi pilhas, bispo, de gente morta dentro da boate. Não foi 1 ou 2, foi 200, bispo. E na mesma hora assim, eu falei assim, pô, meu Deus, antes eu salvava, e agora eu estou aqui. E naquela hora eu tive entrega, bispo, total. Eu falei, meu Deus, eu me entrego.